Boa noite, pessoal do YouTube. Uma ótima noite aí a todos vocês. Dodi Capelli aqui. Nós estamos dando início a mais uma live. Nós vamos estar fazendo a live com nossa amiga Vera Bosco, ok? Também vou gravá-la aqui para vocês do YouTube. Vamos começar então aqui no Instagram a live. E nós vamos estar participando. E essa é a parte 2 da nossa live com o Dodi Capelli. Vamos continuar falando sobre a função do terapeuta capilar. Nossa amiga Vera Bosco entrar aqui na live. Da energia quântica. Vamos falar um pouco sobre tudo aquilo que é místico, espiritual, dual, né? Nesse mundo. E, assim, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Boa noite, pessoal. Estou contemporaneamente me conectando com o Facebook. Estamos fazendo aqui a live. A Vera Bosco, ela está dando a introdução. Ficar mais conectada com o Insta, né? Essa live ela é feita no Instagram, ok? Mas nós estamos também gravando aqui para vocês. Daquilo que vai ser passado, ensinado, aprendido, mas ao mesmo tempo tentar me conectar com as outras conexões que estão conectadas contemporaneamente, como o Dodi também. Maravilha. Quero desejar muito boa noite a todos vocês. Sou muito grata de tê-los aqui comigo essa noite. E o nosso convidado dessa noite é muito fera, galera. E, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Bom, eu havia programado esse vídeo contemporaneamente para o Facebook. Indiretamente está me dando alguma indisponibilidade. Eu não vou focar na minha disponibilidade, mas eu vou focar na minha disponibilidade. E se a nossa disponibilidade ao Instagram... Vamos começar já. A Vera está dando a introdução aqui na live, ok? Então, nós vamos falar sobre o Instagram. E quem quiser me acompanhar no Instagram... A live completa é no Instagram. Então, lá vocês veem a Vera e eu, ok? 142. O nosso convidado da noite é o Dodi Capelli. Sejam todos muito bem-vindos. O Dodi Capella nada mais é do que um super mestre, né, na área de psicologia. O currículo dele, gente, é imenso, mas preciso enaltecer para vocês, porque essa noite aqui não vai ser simplesmente uma noite de comunicação sobre física quântica, tricologia quântica, mas vai ser uma noite muito de auriometria, que é um aparelho que mede energia, que podemos automaticamente, quando o cliente entra na nossa clínica, fazer esse teste, descobrir se ele está com energia equilibrada ou desequilibrada. Começando a live. Conversar sobre as suas funções, as medicações que ele aqui pelo YouTube também, okay? Usa, se é positiva, se é negativa, né? Então, Roberto Dodi Capelli, gravem muito esse nome, cientista capilar, tecnologista cosmética, visagista, terapeuta capilar, colorista, bacharelado em ciências farmacêuticas, está bacharelando, falta um pouquinho para terminar, especialista em colorimetria industrial e cosmética, fala língua grega, gente. Se ele é mestre em teologia, ou ele tem que falar grego, ou ele tem que falar aramaico. Então, esperem muito dessa live, porque essa live vai tocar os corações de vocês, né? Especialista em formulação de coloração oxidativa, descolorante capilar, representante comercial da Ecofibras Laser, membro da Associação Brasileira de Cosméticos. Hoje foi um dia corrido para mim também. Verinha, tudo bem, minha querida? Boa noite, nossos Instagram telespectadores. Não sei se existe isso. Boa noite a todos aí, boa noite. É um prazer poder estar com vocês. A Vera, linda como sempre, né? Arrasando aí sempre. E muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vamos que vamos.
Aqui no YouTube eles não conseguem te ver, mas eu já avisei a eles, quem quiser conhecer a Vera, é só ir lá no Instagram. É. Instagram, gente, @Vera Bosco Tricologista 142. Isso, boa noite. Compartilha, porque hoje temos aulão. Eu, Vera Bosco, especialista em tricologia cosmética, com esse mestre. Não, gente, não é mestre. Ele é o monstro. Eita! Gente, quando eu falo, porque assim, vocês assim vão rir, porque hoje não é simplesmente uma live, é um bate-papo com muita informação interessante. O Dodge Capelli, ele é uma pessoa muito querida, né? Nós estamos juntos e ele tem muito conhecimento para passar aqui para vocês. E nós ficamos devendo um pouco de informação a respeito da quântica, e a quântica, a oleometria, né? Dosimetria. Eu fiz aqui um pouquinho daquilo que a gente vai falar rapidinho, né? A gente vai falar basicamente de radiestesia, biorressonância, ressonante dissonante, misticamente, cientificamente, espiritualmente, materialmente. Vamos testar com imagens e com a ciência aquilo que fala a respeito da tricologia quântica e da tricologia... Bom, tricologia quântica, né? Tricologia, tudo lógico dos cabelos. Sim. Quântica, quanto temos que aprender nessa vida, né? Então, não dá para falar de tricologia sem falar da quântica, sem falar desse quanto que interage com tudo aquilo que é eletromagnético através das medições, através de muita coisa. Né, Dodge Capelli? Pois né? Eu falei muito, eu estou muito emocionada hoje. Acho que eu fiquei muito diva, que essa coisa ficou com cara de italiana mesmo, italiana rica. Italiana rica, mas eu sou brasileira. Como foi? Eu sou italiana. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aí, é um prazer estar com vocês, a Vera, pessoal do YouTube, do Instagram, boa noite a todos vocês. Quem puder compartilhar a live, aproveita aí, ó, clica aí na setinha, manda aí para os seus amigos, pessoal do YouTube também, manda aí para os conhecidos, e vamos aí trazer o pessoal para poder ouvir um pouquinho desse assunto, que é um assunto muito importante, não é? Você quer falar alguma pergunta, Vera, ou a gente começa aqui já? Não, eu vou pedir para todo mundo que ama a gente, que ama conhecimento, clicar no coraçãozinho, assim, ó, disparar lá, coraçãozinho, mandar aviãozinho, porque esse conteúdo dessa live vai ser importante não só para a sua vida capilar, mas para a sua vida material, para a sua vida espiritual, para a tua vida científica, para a tua vida especialista tecnológico. Eu e o Dodge não perdemos tempo, né? Porque esse é um fera, gente. Eu fiz um perguntão assim. Ele não vai ficar perdido, porque ele é fera. Se olhou foi esse, Dodge. Vamos que vamos. Vera Bosco pergunta, Dodge Capelli responde. Adoro. Né? Então tá. Tá pronto para começar? Vamos. Então, para quem não acompanhou a parte 1, essa é a parte 2. Nós tínhamos parado na parte de física quântica, né? Que se trata de energia. Falamos de energia quântica, nós falamos sobre tudo aquilo que está envolvido no que está acontecendo, inclusive no momento agora, né? Que é um Covid, um momento muito difícil para todo mundo. E assim, o convidado dessa fera, porque assim, eu só tenho gratidão por conhecer esse ferinha na minha vida. O prazer é nosso, né, Vera? Realmente, quantos anos já, né? Estamos aí juntos e é um prazer realmente poder, a cada dia, contemplar também o seu crescimento,
a cada dia o seu progresso, isso é muito bom, é de Deus, né? Muito bom mesmo. Vem de Deus, exatamente. E porque vem de Deus, Deus não une pessoas, Deus une propósito de vida. E assim, quando nós nos conectamos com pessoas, conectamos com clientes, conectamos geral com familiares, com estranhos, né? Porque às vezes você conecta com uma pessoa por 10 minutos que muda a sua vida no metrô. Sim. Muda a sua vida no borracheiro. Muda a sua vida em um mecânico, em um correio, em um cabeleireiro, em um tricolor, né? Então, assim, a live de hoje, ela está conectada em primeiro lugar com a bênção de Deus, sobre a energia quântica do amor, da gratidão, do conhecimento, mas, sobretudo, ela está conectada com a consciência, porque a consciência, ela cura, ela evolui, ela salva, liberta, né? E o mundo, nesse momento, está precisando um pouco do que nós vamos falar essa noite. Não à toa, Deus nos conectou. E eu estou muito... Era sincera, era porque parlo ancora muito bem italiano, era sincera, de estar conectada com essa pessoa deslumbrante, maravilhosa, que já esteve conectada com muitas pessoas, inclusive na Suíça, gente. Imagina, o cara já palestrou para a Suíça. Adoro. É isso aí. Dodge. Sim, querida. Vamos lá. Vamos começar. Aurímetro. O que é radiestesia? Tá, o que okay. é isso? O que esse aparelho coleta e o que ele conecta e o que ele revela? Tá, ok. Então, funciona assim. Quando nós olhamos ao nosso derredor, quando você está aqui olhando para a Vera, para mim, para você mesmo, você está vendo a matéria. Ou seja, a matéria... Pode falar. Momento, né? Oi? Estamos falando de conexão, né? Nesse momento é conexão, né? Isso. Pessoal, só dá um retorno para nós, o som também está bom. Me falaram que o seu está com um pouco de eco, Vera, não sei se já melhorou. Vamos mantendo a gente informado, tá ok? Então, acontece o quê? Então, tudo que está ao nosso derredor é matéria. Tudo é matéria. Então, nossa pele é matéria, esse relógio aqui é matéria, essa caneta é matéria, esse spray é matéria, tudo isso aqui é matéria, tá ok? A matéria, ela é feita de átomo, ela é feita de átomos. Os átomos, eles são partículas que são formadas por um núcleo, que ele tem nêutrons e prótons, e ao redor dele, numa eletrosfera, ele tem um elétron que fica circundando, mais ou menos como o Sol e os planetas que giram em torno do Sol. No caso, nós temos o núcleo do átomo e o elétron que fica ali ao redor dele. Dentro desse campo, onde você tem os elétrons, essa conexão do elétron com o próton, praticamente mais de 90% desse espaço é um espaço vazio, é um espaço que não tem nada. E um pouco só é onde você vai encontrar esses elementos agindo. O elétron, como o próprio nome já fala, ele produz, dentro desse sentido da energia eletrônica, nós vamos ter a energia magnética e a energia eletrônica, né? Quando você tem, e a energia elétrica também, né? Você tem a elétrica, a eletrônica e a magnética. Então, o que acontece? Quando você olha para o seu corpo, ele não é apenas formado por ossos, por carne ou por sangue. Dentro do seu corpo, circunda também uma energia. Assim como você tem o calor do seu corpo, a temperatura, né? Que é 36 graus e mais um pouquinho, dependendo de cada um. Você vai ter a temperatura que o seu corpo gera, mas você tem também uma energia eletrônica e você também tem uma energia elétrica que o seu corpo produz. Por isso que é possível fazer um eletrocardiograma, um eletrocefalograma, ou seja, você está medindo
essa energia elétrica no cérebro, no coração. Muito bem. E temos a energia eletrônica também, que é justamente gerada pelos elétrons que formam os átomos que formam o nosso corpo. Então, quando nós falamos disso, nós estamos... É algo que é menor do que um átomo. E se nós formos mergulhar mais ainda profundamente, nós vamos encontrar partículas menores ainda, como, por exemplo, partículas que são chamadas quarks, e você tem até a mais conhecida do povo, que são os fótons. Quando você vê uma luz, por exemplo, laser, que nós usamos na terapia capilar, ou a luz do sol, algo desse tipo, qualquer luz que você vê, você está vendo o quê? Fótons, que são as menores partículas que vão compor ali a luz. Então, o que acontece? A questão é o seguinte, que essa energia eletrônica, essa energia subatômica, ela tem uma ressonância. Ou seja, ela tem uma frequência, ela tem uma ressonância quando ela está dentro de uma normalidade. Quando ela está dentro de uma normalidade, ela tem uma determinada ressonância que vai gerar saúde para o nosso corpo. Por algum motivo, algumas coisas conseguem... eu até usei na aula passada, na live passada, eu falei sobre o violão. Quando você pega um violão e você dá um acorde no violão, dá um dó, um ré, um fá sustenido, um si bemol, você, na verdade, está o quê? Está gerando vários sons de cada corda daquelas, 5 cordas do violão, dependendo do violão tem 12 cordas, dependendo, né, viola e assim por diante, mas cada corda do violão, daquelas 6 cordas do violão, cada uma delas, ela está gerando um som independente, né, o dó, o lá, o si é o si, e assim por diante. Porém, quando você pressiona em determinado local, o som de uma corda faz ressonância com da outra, que faz ressonância com da outra, e ressonância com da outra. Então, você tem um som harmônico, você tem um som que é agradável aos ouvidos. E isso vai gerar uma canção, vai gerar uma música, um cântico, onde nós vamos falar que é afinado, não é? Que é um som afinado. Por quê? Porque aquelas notas musicais ressoaram entre si, houve uma ressonância seria como se fosse um alinhamento desse som, e formou, então, ali um som harmônico, algo agradável. Quando qualquer corda daquela ficar frouxa, ou muito esticada, ou quebrar, ela vai gerar um som que distorcido. Então, ela vai gerar uma dissonância. Vai ser um som desagradável aqui aos vossos ouvidos, não é? Por exemplo, se eu começasse a cantar aqui agora, vocês iriam tapar os ouvidos. Por quê? Porque seria um som dissonante, que iria incomodar bastante aí os ouvidos de cada um de vocês. Então, assim como eu estou dando esse exemplo de uma das cordas de um violão, que gera um som harmonioso, que gera uma melodia, que gera uma linda canção, a nossa vida, o nosso corpo é a mesma coisa. Ele também ressoa com esses batimentos de fase dos átomos, gerando saúde. Porém, se no nosso corpo houver qualquer coisa que gere uma dissonância desses elétrons, então isso vai gerar doença na vida de cada um de nós, entende? Então, quando eu tenho ressonância, harmonia, eu tenho saúde. Quando eu tenho dissonância, desafinação, eu gero, então, doença, ok? E a questão é justamente o quê? Que eu consigo fazer, existem vários equipamentos que conseguem fazer com que você consiga fazer a leitura dessa ressonância ou dessa dissonância no seu corpo. Ela pode ser tanto focal ou local, num ponto específico, como pode ser sistêmica também, de todo o seu corpo, ok? E então, Vera, resumindo, o nosso corpo, além de matéria, o nosso corpo também, ele é energia. Ele também é energia. E essa energia que nós não vemos, mas que ela existe, é chamada também energia quântica. E é onde você tem a física quântica que estuda isso já há algum tempo, aliado à biofísica, à bioquímica, e tudo isso vai nos auxiliando a fazer essas análises. E o aurímetro, como você estava citando,
é um desses equipamentos, existem outros também, não tem só o aurímetro, ok? Mas o aurímetro é um equipamento que ele consegue fazer essa leitura desse campo eletrônico, desse campo quântico. O aurímetro, então, como eu mostrei na aula passada, nós temos alguns tipos, né? Você tem o aurímetro, é um instrumento desse tipo, ó, tá? Ele é assim, onde ele tem um cabo, você tem uma mola, você tem uma haste e você tem um pêndulo que fica aqui, ok? Então, aqui é um tipo de aurímetro, tá? Ou aqui vocês verem melhor. Esse é um tipo de aurímetro. Existe um outro tipo também, que é o de madeira, que ele é um pouco diferente, porque essa mola é maior, a haste é menor e o pêndulo ele é mais leve. Se eu comparar os dois aqui, colocando os dois juntos, pera aí, ó. Se eu colocar aqui, vocês vão ver que, espera um pouquinho, que tem, só segurar aqui, tá vendo? A mola de um é mais grossa, a do outro é menor e mais fina, a haste de um é maior e o pêndulo, você vê diferença de tamanho entre os pêndulos e da haste também, ó. Uma haste é mais curta, o outro a haste é maior. Isso faz com que cada um desses aurímetros, eles tenham um comportamento diferente. Esse aurímetro aqui, ele vai ser mais especializado em fazer um movimento para a direita ou um movimento para a esquerda, mostrando para nós se algo é ressonante ou dissonante. Esse aqui, por ser menor, ele consegue ter um movimento mais ágil, quer ver, ó? Eu vou colocá-lo aqui próximo do celular. A energia do celular geralmente não é muito boa, tá? E ele vai, geralmente, ele vai fazer um movimento anti-horário, que é um movimento contrário do relógio, e horário, que é como o relógio circula, tá? Não sei se está ao contrário para vocês. Aqui, no caso, ele está fazendo a leitura, ó. Ele captou a energia e ele está gerando anti-horário, ó. Anti-horário, tá bom? Tá vendo aí? Espera aí. Ó, então ele está captando aqui a energia, tá? E aqui, na verdade, aqui ele não está anti-horário, não, ele está no sentido horário, tá? Aqui está ao contrário na tela, eu estou bagunçando. Daí está girando no meu caso. Porque está ao contrário na tela, né? Sentido horário, tá? E sentido, por quê? Por que ele está captando um sentido horário? Se nós estamos na frente de um computador, eu tenho aqui um notebook e eu tenho aqui um celular. Porque essa energia que ele está captando, ele está dizendo que é uma energia muito boa, que é uma energia muito positiva. Mas essa energia que ele está captando aqui não é a energia do aparelho celular ou do notebook. A energia que ele está captando é a energia da nossa live. É a energia do assunto que nós estamos falando. Então, ele está nos falando o que aqui? Que o assunto que nós estamos falando, ele é um assunto carregado de uma energia saudável, de uma energia positiva, entendeu? Por quê? Porque ele está concentrado ali. Quer ver, ó? Agora, eu vou concentrar, não na nossa live. Eu vou pedir para que ele faça a leitura do celular, ó. Eu quero saber do celular. Ele parou, ó. Tá vendo? A energia do celular, ó. Vocês estão vendo que ele mudou o sentido? Tá vendo aí, Vera? Ó, ele está indo agora para o outro lado. Porque agora eu pedi para ele fazer a leitura do celular, em si, da energia eletrônica do celular. Ó, agora vamos dar parar. Ó, para. Eu quero saber a energia da live, a nossa live. Qual a energia da nossa live? Ó. Minha mão tá parada. Ó. A live está sentindo o horário, o celular tá vendo? Tá sentindo. Exatamente, ó. A energia da live é uma energia totalmente positiva. Agora, se eu peço para ele medir a energia do celular, quer ver, ó? Olha só, Vera. Ó, do celular. Ó, ele para, ele estabiliza do celular. O comando da minha mente, ó, olha lá. Aí agora, tá vendo? Então, quando eu peço para ele medir do celular, ele vai sentido anti-horário, que é ruim, que é uma coisa ruim. Da live, ó, tá vendo? Então, por quê? Mas como que ele muda de posição? Porque quando eu pego aqui no cabo, eu me torno um com ele. A energia da minha mente, do meu corpo, ela é transmitida para o aurímetro e ele faz a leitura de acordo com aquilo que eu peço. Então, se eu quiser saber se um alimento é bom para alguém, ele vai me mostrar. Se eu quiser saber se a energia do fígado, do rim, do baço, do coração da pessoa, como está essa energia, ele vai me mostrar também essa energia
daquele local específico, entendeu? Então, o aurímetro, aqui, quem não conhece, a pessoa vê, pensa que a gente está mexendo com a mão, né? Pensa que a gente está fazendo assim com a mão e a mão está movimentando. Mas se você um dia tiver a oportunidade de comprar um aurímetro, você vai ver que não, a mão está parada e ele simplesmente ele vai obedecendo de acordo com o comando mental que nós vamos dando, de acordo com aquilo que eu quero que ele faça a leitura. Então, esse aurímetro aqui, pessoal, para que serve isso aqui? Isso aqui você vai, na tricologia, na terapia capilar, você vai usar para quê? Para poder medir as coisas e saber aquilo que faz bem para uma pessoa ou aquilo que não faz bem. Por exemplo, o alimento que a pessoa ingere, tá? Vamos supor, ela come lá arroz, feijão, carne, frutas, legumes. Será que tudo isso que aquela pessoa está ingerindo é bom para ela, faz bem para ela? Então, aí você vai fazer o teste com o aurímetro e ele vai te dizer se tem ressonância ou dissonância, quer seja o alimento, quer seja a água que a pessoa bebe, quer seja um tecido que encosta no corpo da pessoa, pode ser um desodorante que a pessoa usa, um shampoo que ela passa no cabelo, uma maquiagem, um batom que ela usa, um brinco que ela colocou, uma pulseira de um relógio que a pessoa está usando, um anel. Então, tudo isso pode estar fazendo bem ou mal àquela pessoa. E o aurímetro você consegue fazer essa detecção. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa dentro da terapia capilar e da tricologia quântica. Acontece o quê? No Brasil, o pessoal não conhece muito ainda essas ferramentas. No Brasil, o pessoal confunde muito isso aqui com espiritismo, com esoterismo, com babaquice, sei lá, como a pessoa pensa. Mas, na realidade, fora do Brasil, tipo no Japão, na Alemanha, esses equipamentos aqui, eles são largamente utilizados, tá? Eles são largamente utilizados pelos profissionais de saúde, inclusive os médicos, tá? Os médicos usam muito esse equipamento para poder detectar dissonâncias nos órgãos e detectar doenças, tá? Então, a energia quântica, Vera, ela é uma energia que ela ultrapassa os limites, ela ultrapassa o tempo e o espaço. Eu posso estar aqui, você pode estar aí, e daqui eu consigo medir a sua energia aí. Olha só, você está em Guarulhos, eu estou em Taboão da Serra. Daqui onde eu moro, onde você mora, dá 1h30, não é? 1 hora, 1h30. Mas eu consigo medir a energia daí e você conseguiria medir daqui também. Por quê? Porque a energia quântica, ela não tem essa barreira de tempo e de espaço. Entende? Isso tem vários estudos científicos que são feitos e provam essa questão. Aí você vai ter a medicina chamada até medicina quântica hoje, que ela se baseia muito nisso. Tem a medicina tradicional, que se mantém naqueles patamares mais antigos, e tem a medicina quântica que procura essas inovações, ainda que muitas pessoas tenham dificuldade de entender, de compreender a importância dessas ferramentas, mas aqueles que abrem a mente, entendem, essas pessoas, com certeza, elas conseguem ter uma vantagem muito grande na sua terapia e conseguem ter um resultado muito rápido do seu tratamento, tá? Bem mais rápido. Então, seria mais ou menos isso. Na verdade, Dodge, eu fiz uma pergunta muito complexa, né? As pessoas que estão em casa, na verdade, devem estar um pouco assustadas, se perguntando sobre tudo aquilo que nós dois estamos falando e o que tudo isso tem a ver com terapia capilar e cabelo. Tem a ver em muito, né? Porque quando nós falamos de energia, nós falamos de pessoas, nós falamos de pensamento, nós falamos de emoção, nós falamos de ação e nós falamos de realização, né? Então, assim, complementando essa pergunta do aurímetro, né? Não dá para complementar não falar da energia quântica, do pensamento, da emoção, da ação, da reação quântica, da cura de doenças,
o que pode emanar por trás desse pensamento, o que muitas vezes é utilizado de forma errônea, doentiosa, maldosa, benevolente. O que essa onda fotônica, eletromagnética, observadora e observada é capaz de criar no mundo real, como algumas pessoas transmitem essa energia, seja ela pela água, estou bebendo água, seja ela por objetos, uma caneta, sim, seja ela conectada com o mundo natural. O que pode acontecer nesse mundo material conectado com esse mundo invisível, que é a energia propagada em dia, tempo, hora, espaço desejado? Dodge, sim, deixo para você uma pergunta muito grande, muito científica, que provavelmente vou complementar de um modo muito simplório, espiritual, mas você tem algo muito especial que Deus deu para você falar sobre isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de energia quântica, por trás de tudo isso que eu falei, a gente fala sobre um monte de coisas. Sim, com certeza. Com certeza. Um monte de coisas. Eu te convidei aqui porque I love aprendização. Eu quero aprender. Ele é o máximo. Feliz que está com ele aqui. E qual seria a pergunta? A pergunta... Nossa, você se perdeu na minha pergunta. Ah, tudo isso aí que você falou é uma pergunta? De modo errônea, né? Porque ela é usada, por exemplo, quando você aplica o laser para o crescimento capilar, você tem que aplicar ele de modo pontual, espaçadamente, para que ele tenha um crescimento em dosagem diferente. Certo. Quando você aplica ele na tua radial, você está aplicando ele de forma anti-inflamatória. Quando você aplica energia quântica de forma em posição de mão, ela é de uma forma. Então, quando você aplica esse aparelho radiestésico aurímetro, ele vai revelar, você está macumbada, você comeu sabonete e espumou vômito, né? Assim, para dizer assim, eu exagerei agora. Você é cristão, eu quero só que você revele a verdade por trás da teologia, o que tem por trás de muitas doenças. Dodge. Então, física quântica revela cura e doença. Porque na verdade é assim, Vera, quando nós falamos amém. Quando nós falamos de doença, a doença ela pode ser vista de várias formas. A doença ela sempre começa no campo energético. A doença ela sempre começa no campo energético. Por quê? Porque se nós estamos falando de um corpo com órgãos que é de matéria, e que essa matéria é composta de átomos, então qualquer doença que se manifeste nessa carne aqui, ela teve o início, na realidade, no campo eletrônico, tá ok? Então, como que vai acontecer isso aí? A pessoa, uma das coisas várias coisas podem adoecer uma pessoa. Por quê? Porque várias coisas podem interferir nesse campo eletromagnético e nesse campo eletrônico que cada um de nós temos. Então, veja bem, a primeira coisa que pode interferir nesse campo é justamente os pensamentos e as emoções, tá? Então, pensamento, emoção, sentimento e intenção, tá ok? Pensamento, emoção, sentimento e intenção. Então, essas 4 coisas aqui, elas podem trazer para você uma energia muito positiva, que vai gerar em você toda uma cascata bioquímica, que vai gerar, consequentemente, saúde para você, que vai liberar, por exemplo, hormônios, que vão ser hormônios
que vão te dar prazer, tá ok? Por exemplo, a dopamina, dependendo da situação, endorfina, adrenalina, e a pessoa ela vai ter sensação de energia, de euforismo, de alegria, de prazer, ok? Como também elas podem entupir o seu corpo de cortisol, como também elas podem gerar todo um processo inflamatório subclínico no seu corpo e gerar também doença. Vamos supor, uma pessoa que tem uma tendência muito forte em guardar mágoa, em guardar rancor, em desejar vingança, em desejar o mal do seu próximo, que ela não consegue se alegrar com a prosperidade, tem esse tipo... toda vez que a pessoa tem esse tipo de sentimento, o sentimento, ele gera um campo energético. O sentimento gera. Se nós formos ver, a raiva, ela tem um campo energético, a ira, ela tem um campo energético, a inveja, a soberba, a arrogância, a maldade, tudo isso tem um campo eletromagnético que é totalmente dissonante com a vida. São campos eletromagnéticos, eletrônicos, que são dissonantes com a saúde. Eles vão distorcer, vão desafinar a sua saúde e vai gerar a doença. Assim também como o amor, a alegria, a gratidão, compreende? O companheirismo. Esses sentimentos também têm um campo específico deles, que gera uma ressonância, uma afinação no seu corpo e, consequentemente, vai gerar em você saúde, através do quê? De toda uma cascata bioquímica de hormônios e outras substâncias que vão ser despejadas do seu corpo de acordo com isso. Então, nós podemos dizer o quê? Que os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as intenções são gatilhos mentais. São gatilhos que nós temos na mente que podem ativar ou não essa situação, entendeu? Por exemplo, uma pessoa, quando a Bíblia, Jesus falou assim, ó, não julgue, lá em Mateus, capítulo 6, Jesus fala, capítulo 6, capítulo 7, Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, porque com o mesmo julgo, com a mesma medida que você medir alguém, vão medir você também, não é? E ele fala, perdoai até 70 vezes 7, aqueles que vos maltratam, e assim por diante. Mas por que a Bíblia fala tanto de perdão, de você perdoar, de você esquecer a ofensa, de você pagar o mal com bem e não pagar o mal com mal? Quando a Bíblia fala isso, ela não está preocupada com a outra pessoa. Por exemplo, digamos que você me magoou, e a Bíblia me fala, Roberto, perdoa a Vera, não é? Quando a Bíblia manda eu, Roberto, perdoar a Vera, ela não está preocupada com a Vera, que me magoou. Está preocupado comigo. Porque se eu manter no meu coração o sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de inveja, de ira, de vingança, esse sentimento vai gerar um campo eletrônico, um campo eletromagnético, campo eletrônico, que vai desafinar todo o meu corpo, ativar cascata bioquímica, que vai gerar doença e despertar o que nós chamamos de genes da doença, que são genes que vão despertar doenças. Aí a pessoa tem câncer e não sabe por que está acontecendo aquilo. E, às vezes, os sentimentos que aquela pessoa guarda para si gera tudo isso, entende? Então, Vera, essa questão quântica, ela é muito séria, porque ela se mistura com a ciência e com a espiritualidade também, com a parte espiritual, né? Há uma mistura das duas coisas, e é muito importante você se manter sempre afinado com relação a essas coisas. Quem é assim, quem segue esse conselho, com certeza vai viver muito mais. Vai viver melhor e mais, com certeza. Dodi, quando você fala que essas questões se misturam com parte religiosa, física, material, a nossa saúde, né? A nossa parte espiritual, o que você quer dizer? E muitas vezes, assim, gente, eu disse que essa live seria muito complexa, né? Então, não dá para explorar o tema
e não misturar um pouquinho de tudo. Sim. Né? O que você quer dizer? Pessoas religiosas, quando nós entendemos por pessoas religiosas, não entendemos por pessoas praticantes do cristianismo, por pessoas praticantes da fé em Deus, por pessoas praticantes do amor ao próximo, mas entendemos por pessoas simplesmente religiosas, que acreditam, por exemplo, que você tem que nunca raspar sua perna, seu cabelo até o seu joelho, o marido tem que andar na frente da esposa e a esposa tem que cuidar da casa, da fazenda, dos porcos, das galinhas, das roupas, da sogra, da cunhada, do cunhado e de todo mundo. Bom, mas aí a gente fala também da parte espiritual, que é da parte quando você está em um centro espírita e você está lá dando um passe e você não encosta na pessoa mais por dentro, está emanando energia positiva mais por dentro, você está minha cunhada, eu odeio minha cunhada, eu odeio meu amigo. Será que você está fazendo esse trabalho? Então, Vera, na realidade é assim, né? As pessoas, elas têm... Ah, tá. Porque isso é tenso, isso tem a ver com energia quântica, e nós precisamos falar sobre isso. Quando você fala sobre o Evangelho, quando nós falamos sobre o Evangelho, o verdadeiro cristão, nós temos regras, nós temos, que temos que seguir um caminho. Então, assim, o que você está fazendo que te leva para perto de Deus ou para longe de Deus? Porque, assim, quando você vai numa igreja católica e reza um terço ao contrário para morrer seu irmão ou sua cunhada ou seu sobrinho, ou então falir a empresa dele porque você queria comer aquele cara, comer aquela mulher, você nunca vai conseguir comer porque Deus não vai dar pérolas fortes. Aí você vai lá no centro de macumba, aí você faz aquela macumba, pega aquela galinha que não tem culpa de nada, aquele carneiro, aquele boi, aquela vaca, aí você pega aquele ouro, você pega aquela farofa, você faz uma cozinha, você faz uma galinhada, você faz uma rabada, você põe na esquina, 7 metros, aí você deseja que aquele outro morre, você planta chiclete com cinza de cigarro, você joga líquido com pó de pemba, com pó de cabeça de cemitério, e você deseja que o outro tenha lepra, e você deseja que o outro morre. O que você está emanando para o outro que vai voltar para você? Aquilo que você faz volta para você. Então, assim, até no cristianismo, a gente falou do católico, falou do budista, candomblessista, espiritista, vamos falar do cristão. E quando você também reza ao contrário, Então, assim, gente, quando a gente fala de energia quântica, nós estamos falando de radioestesia, biorressonância, aurímetro, estamos falando de energia quântica, estamos falando de pensamento, estamos falando de emoção, estamos falando de ação. Eu vou dar essa caneta vou logo chutar alto, eu vou comprar uma caneta de 5.000 euros para dar para aquele advogado para ele falir nas ações dele. Improvisamente, esse advogado começa a falir. Eu vou entrar naquele salão de cabeleireiro e vou derrubar vômito lá dentro do cemitério dos crânios dos mortos, para que eles morram, e Deus revela até os chicletes escondidos, queimados, queima até sua unha, porque nada ficou oculto dos olhos de Deus. Então, assim, o que essa macumbaria, o que essa feitiçaria do mal tem a ver com a magia, tem a ver com o cabelo, tem a ver com as doenças, tem a ver com o que está acontecendo nesse mundo? Porque, Dorothy, você que é teólogo, um teólogo, eloquente, mestre, assim, famoso, poderoso, tem muitos estudos. O que você tem a dizer sobre isso? Porque você não estuda só teologia, você não estudou só a Bíblia, você estudou radioestesia.
O que tem a ver tudo isso sobre a vida das pessoas? O que as pessoas precisam entender no mundo de hoje, que se você oferece uma bolacha macumbada quero dizer, filha, vai lá na escola e dá essa bolacha lá para sua amiga, que é a mais inteligente, que ela vai ficar burra. Porque você tem que ser a mais inteligente. Aí a pessoa inocentemente dá e faz o que os pais querem, né? O que tem a ver essa energia materializada que muitas vezes você dá um presente para uma pessoa, né? Isso a física quântica, a ressonância, a radiestesia explica. O que quer dizer tudo isso na realidade do que estamos vivendo? Porque Deus não está triste. Deus está triste com tudo isso, Dodi. Eu sei que eu estou te colocando aqui nas estreitas para você responder perguntas científicas, mas eu posso te comprovar que tudo isso que eu falei existe, é real, né? Uma pessoa pode dar uma caneta, pode colocar uma calcinha, pode arrumar um barbante, pode quebrar um box, pode tentar matar você com uma planta, com uma lepra, mas se você crer no sangue de Jesus, se você acordar em Jesus e acreditar que Ele é o único salvador da sua vida, vai te salvar, até da tua calvície. Até da tua calvície, porque às vezes a tua calvície vai vir da tua dispensa, da tua falta de praticar a ciência, que você tem uma doença que você tem que se tratar, né? Então, a física quântica, para mim, ela está envolvida com isso, está envolvida com pessoas maléficas, benévolas, com embelezamento e tudo aquilo que não é embelezamento, Dodi. Acho que é o seu momento de explicar o que é radiestesia e física quântica, religião, espiritualidade, que eu baguncei tudo, eu sou isso. Uma bagunça de sentimento. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Você falou bastante coisa, mas funciona assim. Eu não entendi bem a pergunta específica que você tenha feito, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Na realidade, é assim, nós sabemos que no mundo existe o bem e existe o mal. O bem e o mal existem e porque tem que haver, onde há o bem, há o mal. Esse contraste de claro e escuro, você só sabe que tem o claro porque tem o escuro, para poder fazer uma contraposição. Do contrário, você não conhecia o escuro e assim por diante. Então, o mundo, ele é permeado por realmente aquela energia, que é a energia do bem, e também tem a energia do mal, em proporções que podem ser muito grandes e podem ser menores também. O ser humano, ele por si só, ele tem dentro de si uma natureza de sobrevivência. A natureza do ser humano é de sobrevivência. O instinto mais forte que o ser humano pode ter é o instinto de sobrevivência, que nós vamos ter nos animais também. Qualquer animal, ele vive por quê? Para sobreviver. O animal, ele caça, ele come e ele dorme. É isso que o animal... E procria. Ele caça, come, dorme e procria. Essa é a função do animal. O ser humano, ele vai ter uma atividade social e espiritual também. Mas, então, nós vamos ter esse instinto de sobrevivência. Dentro desse instinto de sobrevivência, você vai ter sentimentos que são legítimos. Por exemplo, quando eu olho para alguém e eu olho para alguém e vejo uma pessoa que se deu muito bem. E eu olho e penso assim, puxa, essa pessoa se deu muito bem, mas se ela pode, por que eu não posso também? Eu posso também. Se ela conseguiu, ela conquistou, eu também posso conquistar. Então, esse sentimento, ele seria um sentimento de inveja, mas controlada, inveja dentro de uma normalidade, que é aquela inveja que te leva a olhar para alguém, admirar aquilo que ela fez e conquistou, e não querer o que é dela, mas saber que se ela conseguiu, se ela mostrou o caminho que pode ser percorrido, você também pode se esforçar e conquistar também o seu espaço dentro de uma situação de honestidade, sem pisar de ninguém. Então, você está vendo a inveja, nesse sentido, mas dentro de um parâmetro de normalidade, ok? Que vai servir até de inspiração, na verdade, para você fazer algo. Porém, essa inveja,
ela pode sair desse limite de normalidade e extrapolar. Aí é quando ela vira com uma essência maligna. É quando eu olho para alguém e começo a dizer assim, não é? Eu não quero apenas estar igual àquela pessoa. Eu quero aquilo que é daquela pessoa. Eu quero o cargo que ela tem na empresa, eu quero a mulher dele, eu quero o marido dela, eu quero a casa dele, eu quero a casa dela, eu quero a roupa dele, e a pessoa quer o que é seu. E para obter isso, a pessoa mente, a pessoa lesa, a pessoa rouba, a pessoa é desonesta, então ela sai de dentro daquela caixinha. Então você observa que muitos sentimentos que são lícitos, quando não tem um controle, ele vira um sentimento ruim. Como, por exemplo, aqui, vamos dizer, por exemplo, a questão que eu citei aqui da ganância. A ganância em qual sentido? Não, eu quero conquistar as coisas, eu quero ter o meu espaço diante do sol. É lícito. Se eu vou trabalhar com honestidade, eu não vou trapacear ninguém, eu vou trabalhar com o meu suor, a Bíblia falou lá no começo, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, nenhum problema nisso. Só que quando a pessoa começa a enganar, a lesar, a puxar para poder crescer, então aí essa pessoa sai da normalidade. Então você vai observar que tudo aquilo que é ruim, o sentimento o homicídio, o assassinato, o roubo, o sequestro, o estupro, por exemplo, o sentimento sexual, o desejo do sexo é algo totalmente lícito e normal. Mas se esse desejo do sexo ele sair da normalidade, o cara vai virar um estuprador, o cara vai virar um pedófilo, entendeu? O cara vai virar uma pessoa que vai explorar a vida sexual, como, por exemplo, um gigolô, que vai usar outras pessoas para ganhar dinheiro, entende? Então, aquilo que é normal, quando foge, extrapola. Então, todo esse mal que você citou aí, o desejo de fazer uma macumba, de fazer uma oração contrária de alguém, são simplesmente sentimentos que saíram da sua normalidade, que extrapolaram, e esse sentimento que extrapola a normalidade, que sai dentro daquilo que foi estabelecido, ele é como um câncer. Essa maldade que essa pessoa produz vai consumir essa própria pessoa. Ela vai ser a maior vítima da maldade dela, porque isso vai consumi-la a cada dia, e cada dia ela vai morrer um pouco mais. Ela pode prejudicar alguém? Pode. Ela pode, de repente, lesar o inocente? Infelizmente pode, porque o mundo tem o livre-arbítrio, não é? Às vezes um pai de família sai para trabalhar com a sua marmitinha ali na sua mochila e vê um vagabundo querendo roubar lá a bicicleta do cara, dá um tiro nele e mata, não é? E o pai de família que ia trabalhar acaba morrendo pela mão de um cara que não tem escrúpulo. Acontece? Infelizmente, sim. Alguém está viajando na sua mão, direitinho, cinto de segurança, farol ligado, no limite de velocidade, e do lado contrário vem um vagabundo bêbado que saiu lá de uma farra, que não tem juízo, e bate de frente com o carro da família e mata a família toda. Então, infelizmente, isso acontece, porque é causa e efeito. Porém, o que nós temos que entender? Que quem faz o mal, esse mal é o que vai devorar aquela pessoa. Então, você precisa o quê? Aprender o que é gerar sentimentos bons. Você precisa gerar o sentimento de empatia, de amor, de perdão, de misericórdia, de companheirismo. Por quê? Porque esse sentimento, ele vai te trazer saúde com certeza. E trazendo isso para o sentido capilar, quando o seu corpo ele começa a ficar sobrecarregado de sentimentos ruins, você vai ser uma pessoa pessimista, você vai ser uma pessoa depressiva. E quando eu falo depressivo, não é aquele depressivo que simplesmente está doente, que tem que tomar medicação e tal, está em tratamento. Eu falo depressivo no sentido daquela pessoa que gera tanto mal, que gera tanta coisa ruim, que acaba ela mesma sendo vítima daquilo, entendeu? Então, não é o outro depressivo, é esse tipo que eu estou falando. Então, o que acontece? Isso vai ocasionar... Dodge, tem que medir a energia aqui, porque o celular está caindo. Está caindo, né? É o peso da live. É o peso da live. E isso tudo vai fazer com que pode se refletir na saúde da pessoa. E um dos problemas que pode ocasionar é também a queda capilar, um eflúvio
telógeno, né? Ele pode acontecer numa situação dessa aí. Um eflúvio telógeno pode acontecer, sim. Mareata, uma alopecia areata também. De um sentimento negativo, né? As Sim. pessoas acham que o mundo material não está conectado com o mundo espiritual, que o mundo físico, biológico, do bem-estar, do embelezamento, não está conectado com o nosso mundo exterior, porque é exterior, né? Sim. É acima de nós, né, Dodge? Porque nós temos um corpo, mas somos alma, somos além desse corpo. Porque quando você sonha, algumas pessoas lembram, algumas pessoas não lembram, algumas pessoas são orientadas, algumas pessoas são reveladas, algumas pessoas veem, algumas pessoas sentem, né? E assim, eu sempre falo que o cabelo, ele está conectado muito com tudo isso. Por quê? Porque ele está conectado com uma parte que corresponde à nossa história, né? Que corresponde a uma cultura, que corresponde à nossa espiritualidade, né? Pela história, nós somos negros. Pela história, nós não cortamos cabelo. Pela história, nós raspamos cabelos, como se... Ai, meu Deus do céu, sabe? As mulheres aqueles que são meio judeus, arquidoxos. Ortodoxos. Elas raspam a cabeça. Pensa você, mulher brasileira, que faz formol na cabeça, descolorização e depois ir lá raspar seu cabelo, né, gente? É muito grave tudo isso, né? Então, a religião, a história, ela está muito conectada com o nosso cabelo, com a nossa essência, com a nossa cultura, com aquilo que a gente é. E nós precisamos tomar cuidado, mas muito cuidado, porque energia não é só quem corta, cura, cuida do seu cabelo, não é só quem te dá um sabonete, não é só quem te dá um shampoo, não é só quem te dá uma roupinha bonita. Preste atenção naquela energia que chega até você, porque algumas energias, elas são realmente punks, né? E assim, existem pessoas que perdem familiares e têm quedas decorrente dessa perda. Existem pessoas que têm perdas capilares decorrentes de inveja. Inveja é um sentimento moribundo. É como se você pegasse rola bosta, sabe? Rola bosta, música varejeira, e andasse no inferno para tirar a sua cabeça. Existem pessoas que desejam que você perde a cabeça e perde o cabelo. Então, assim, o cabelo, ele está conectado com tudo isso, com aurímetro. Então, porque nesse caso aí, Vera, acontece o quê? O folículo piloso, ele tem uma ligação muito estreita com o nosso sistema nervoso central, né? Então, a ligação dele é muito tênue do nosso sistema folicular com o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Toda vez que a pessoa ela tem a sua parte emocional, a sua parte afetiva abalada de alguma forma, de alguma maneira, isso tudo automaticamente vai ser refletido nos seus cabelos também. Então, o couro cabeludo, ele pode ficar muito oleoso, a pessoa pode começar a ter dermatites no couro cabeludo, ela pode começar a ter um eflúvio, ela pode começar a ter uma areata, ela pode começar a ter vários sintomas de alergia pela pele. Por quê? Porque são fatores que vão desequilibrando a homeostase do organismo e também intoxica a pessoa. Nós chamamos isso de carga parasitária. É uma carga parasitária. Quando fala de parasita, a pessoa pensa já só daquele parasita intestinal, né? Uma tênia, uma giardia, né? A solitária, tal. Mas na realidade não é só no intestino que você tem.
Mas você não tem só no intestino isso. A carga parasitária, parasita é o quê? É aquilo que se hospeda em você e rouba de você. Isso é um parasita. Ele vai entrar no seu sistema e ele vai tirar de você. Então, esse parasita, ele pode ser um micro-organismo, sim, mas ele pode ser também um vírus, ele pode ser um metal que está no seu corpo, e ele pode também ser toda essa cascata bioquímica que é gerada pelo sentimento ruim, um sentimento que vai gerar um campo negativo ao redor de você. Tanto ô Vera, tem pessoas que elas chegam na casa de alguém e ela vê uma plantinha, vê uma flor, e ela fala assim, que flor linda, que bonita, e pega na flor, e vai embora. No outro dia, a flor está seca, está só no talo, entende? Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa ali, às vezes é uma pessoa que ela está extremamente carregada de uma energia negativa. Agora, imagina uma pessoa dessa fazendo uma massagem na sua cabeça. Imagina uma pessoa dessa cortando o seu cabelo, fazendo luzes, ou fazendo uma terapia capilar no seu cabelo, entende? Então, é uma pessoa com uma energia extremamente negativa, ruim, dissonante, colocando a mão em você. Então, automaticamente, se você não tiver abastecido, se você não estiver cheio de uma energia boa, automaticamente você sai pior do que entrou, entende? E o contrário também é verdadeiro. Quando esse profissional, quer seja um terapeuta capilar, quer seja uma cabeleireira, um cabeleireiro, quando ele tem no coração dele essa energia positiva, ele sabe lidar muito bem com a vida, os seus clientes, eles sentem também essa energia boa. O cliente, ele chega para você e fala assim, olha, você sabia que eu venho aqui só para bater papo? Eu venho aqui fazer o cabelo, mas só uma desculpa. Na verdade, eu gosto de estar aqui. Esse ambiente me faz bem. Eu sinto paz nesse local, entende? É quando a pessoa, por exemplo, ela corta o cabelo com um profissional, ou faz uma terapia capilar, vamos falar de cortar o cabelo. E a pessoa fala assim, puxa, eu cortei o cabelo com o ciclano, ou com a beltrana, e meu cabelo parou de crescer, meu cabelo não saía do lugar. E quando eu cortei meu cabelo com você, meu cabelo começou a crescer assim maravilhosamente, ficou lindo o meu cabelo, não é? Alguém que é mais incrédulo pode olhar e falar, não, isso é besteira, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem sim. Por que tem? É a energia daquela pessoa que está te servindo. Então, quando a energia daquela pessoa que está te servindo é uma energia que é ressonante com você, é uma energia que vai te passar algo bom, que vai te passar algo que te levanta também, você recebe aquela energia e isso faz com que você se sinta melhor e a terapêutica, o tratamento, o corte de cabelo, tudo que é feito vai ficar melhor. Por quê? Porque a energia daquele lugar ou daquela pessoa é uma energia muito boa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem uma conexão positiva, quer ser com a sua fé, ela tem uma conexão positiva com o divino, é aquela pessoa, uma pessoa que ela tem uma responsabilidade consigo próprio, com a sua família, com o social, e ela procura ser uma pessoa boa, ela procura ser uma pessoa justa, ela procura ser uma pessoa que tenha boas atitudes, entende? Então, isso, Vera, é transmitido, isso é sentido, e isso faz parte da nossa terapêutica. Quando você faz terapia capilar, quando você faz tricologia, quando você faz atendimento de salão, quer seja um corte, uma cor, um tratamento, essa energia sua, ela também é uma parte desse tratamento, que vai fazer com que o resultado seja melhor ou pior. Então, praticamente, quando a gente fala de energia quântica, radioestesia, ressonância, biorressonância, né, ou energia ressonante e energia dissonante, na verdade, a gente está falando misticamente, cientificamente, espiritualmente, materialmente, e testes com imagens reais, né? Ó, caindo o meu telefone hoje tá pesado aí o telefone. Não, tô bonitona, hein, gente? Ó, tô de meia calça, normal, não tô sedutora, assim, também. Tô de vestido, comportada. Nossa, o mundo espiritual que me veio de pernas de fora. Estamos falando cientificamente, não de pernadas. Né, Dodge?
Nem por aí. Né? Nunca vi meu celular cair tanto em uma live como dessa vez. É o peso da live. É o peso da live. É um caderno de lado. Ô, Vera, tá controlando o tempo aí? Eu acho que tá quase acabando, hein? Controla o tempo. Controlando o tempo, nós podemos... A gente está aqui de boa, né? A minha live não é uma live que derruba mais. Ô, Vera, então, uma coisa que é muito importante, então, é assim, o pessoal saber, é justamente o quê? Que quando você vai lidar com o público, quando você se propõe a ser um profissional que vai lidar com pessoas, quer seja uma cabeleireira, um cabeleireiro, um terapeuta capilar, quer seja uma enfermeira, um psicólogo, um médico, um farmacêutico, um químico, sei lá, qualquer coisa que seja, a pessoa precisa entender muito isso. Ela precisa se blindar e ela precisa também dar aquilo que vai fazer bem para o próximo. Toda vez que você doa algo que edifica o seu próximo, você está se alimentando também daquela energia, porque você gera a energia da gratidão, você gera a reciprocidade, aonde quando você dá algo bom, esse algo bom, ele também retorna para você. E não compensa a pessoa ser uma pessoa cheia de raiva, de ira, de rancor no coração, de inveja do seu próximo, de uma cobiça animal. Nada disso vai levar a pessoa a um campo da felicidade. Pode enriquecer? Pode enriquecer. Nós vemos aí vários políticos que são hoje ricos, milionários, na base da mentira, do roubo, mas eu te garanto que todos eles são pessoas extremamente infelizes, que não podem confiar, às vezes, nem no próprio parente, nem no próprio filho, na mulher, ou no esposo, eles podem confiar, porque eles pensam que todo mundo ao redor deles é desonesto igual a eles também, entende? Então, você procurar ser um ser humano melhor a cada dia, isso só vai te trazer benefícios e também as pessoas que estão ao seu derredor. Ô Vera, e se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é justamente o quê? É a brevidade da vida, não é? Uma grande lição que a pandemia nos ensinou, não que nós não soubéssemos disso, mas acaba ficando mais latente, pelo fato de nós vemos aí tantas pessoas queridas, nós vemos a semana retrasada quantos atores, artistas, políticos, pessoas queridas, pessoas que amadas pelo Brasil todo, nos deixaram aí tão precocemente, não é? Alguns com menos de 50 anos, sendo ceifado pela doença do Covid, e familiares de outras pessoas também. Eu tenho um caso aqui de cliente que morreu o pai um dia, a mãe no outro dia e o filho no outro dia. Quer dizer, teve caso aqui de 4 pessoas da mesma família morrer. Morreu o pai, a mãe e os 2 filhos. A família se extinguir em uma semana, acabar a família. Então, isso tudo nos ensina o quê? Que a nossa vida, ela é breve. Nós estamos hoje aqui fazendo nossa live, mas nós não temos garantia que nós vamos acordar amanhã. Eu falei aqui do Covid, mas pode não ser Covid, pode ser outra coisa qualquer. Nós não temos garantia de que a nossa vida, até quando que nossa vida vai durar. Então, justamente por isso, por sabermos que a vida é tão breve, que nós não podemos amar as coisas e usar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Eu uso um carro, eu uso uma casa, eu uso dinheiro, mas eu não uso pessoas. As pessoas eu amo e eu uso as coisas materiais, não é? Então, por quê? Porque a única coisa que eu vou levar deste mundo, quando eu partir daqui, é o amor que eu tive para com as pessoas, o bem que eu pude fazer, entende? O mal que eu deixei de fazer para com as pessoas. Então, é uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus, diante do Senhor Jesus e diante do próximo que está ao nosso derredor. Então, é de muita importância quando a pessoa ela tem essa visão da brevidade da vida, da fragilidade da vida. Tantos planos, tantos desejos, tantos objetivos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não, tal, e de repente não, de repente você não acorda, você deita e não acorda mais. Então, ou seja, isso é para nos ensinar o quê? Que nós, o sentido da humildade.
que não vale a pena você se sentir maior que ninguém, não vale a pena você se sentir melhor do que ninguém, não adianta você se achar, porque de repente você tem uma casa melhor, tem um carro melhor, ganha melhor do que o outro, de repente você é mais conhecido que o outro, achar que por isso você pode desprezar aqueles que estão abaixo de você, desprezar aqueles que são menos favorecidos do que você, porque na realidade, nós não somos, no sentido da brevidade da vida, nós não somos nada. Nós somos, sim, importantes, porque se Deus nos fez e nos colocou aqui, nós somos super importantes. Mas com relação à vida, nós somos apenas um vapor, que hoje estamos aqui, ó, e daqui a pouco a gente vai embora, e o mais, tá? Quando nós partimos desse mundo, Vera, nós vamos ser apenas uma lembrança. A vida de todo mundo vai continuar do mesmo jeito, entende? Morreu a esposa, o marido ficou viúvo, ele vai casar novamente, continuar a família e ir embora. Morreu o marido, a mulher vai casar novamente, vai ter outros filhos e ir embora. Né? A vida vai continuar do mesmo jeito. A única coisa que sumiu foi a gente, que foi embora. Então, por isso que nós devemos ter isso em mente. Né? Nós não somos perfeitos, nós somos cercados de fragilidades, nós temos defeitos, porém, ter defeito é uma coisa, ser mal é outra, é bem diferente, entende? Você ter defeito de coisas que você precisa amadurecer, de coisas que você precisa controlar e dominar, é uma coisa. Agora, ser mal não tem nada a ver com ter defeito. Ser mal é uma questão de caráter, é uma questão de desejo do coração, não é verdade? Então, não posso dizer que alguém, igual aqueles sentimentos ruins que você citou lá no começo, que alguém que deseja o mal a alguém, quer tomar algo que é do próximo, que essa pessoa, ela esteja afinada com a vida, entende? Então, nós temos defeitos? Temos defeitos, sim. Mas nós não podemos ser maus. Nós não podemos ser pessoas que prejudiquem o nosso próximo dentro daquilo que nós sabemos que estamos prejudicando, entende? Então, quanto melhor for a energia que você tiver, quanto mais você entender que existe um Deus todo-poderoso, e que esse Deus, como você citou de religiões aí, Vera, você falou de várias religiões, e vários cultos, e costumes, e tudo mais tal. Agora, o que as pessoas... Então, muitas pessoas, elas têm hoje até um pouco de algeriza, quando se fala de Deus, da fé, de Jesus, as pessoas falam, não gosto disso. Mas por quê? Porque a pessoa vê tanta gente ruim, tanto pilantra, tanto cara safado, falando em nome de Deus e roubando as pessoas, lesando as pessoas, que ela confunde isso com Deus. Ela confunde isso com você e Deus, não é? A sua espiritualidade é você e Deus, não tem intermediário, né? A minha fé com Deus não depende da Vera. A fé da Vera não depende do Dodge, nada a ver. Cada um, é individual. E quando eu busco essa fé, quando eu busco essa fortaleza de Deus na minha vida, esse amor de Deus na minha vida, é esse amor que me ensina a ser um ser humano melhor. Por exemplo, essa semana passada, eu recebi uma mensagem muito mal criada de uma pessoa, muito mal criada, me cobrando determinada coisa. E eu fiquei muito chateado. Na hora, a minha vontade era responder aquela mensagem, falando um monte de verdade para aquela pessoa. Mas eu parei e pensei, não, antes de responder, eu vou orar primeiro. Aí eu peguei, fui, orei, abri a Bíblia, li uma passagem da Bíblia, meditei um pouquinho, e acalmei o meu alma para depois responder. E aí eu respondi. Aí, quando eu fiz isso, a resposta que eu dei, ela foi total e completamente diferente da resposta que eu daria quando eu estava bravo. Entende? Então, ou seja, o que é isso? Eu sou perfeito? Não, sou imperfeito como qualquer um. Porém, a prudência vai te ensinando como você deve fazer as coisas, não é? Então, quando você age no momento de ira, de raiva, você pode magoar as pessoas. Você pode falar algo e que vai machucar. Então, uma coisa que eu sempre quis na vida, Vera, sempre procuro, é não pedir perdão para ninguém. Não ter que pedir perdão para ninguém. Ah, mas como que é isso? É só não ofender as pessoas. Porque se eu não ofendo as pessoas, se eu não maltrato as pessoas, se eu não levo as pessoas, eu não tenho por que pedir perdão. Porque se eu não fiz mal para ninguém, não tenho como pedir perdão, entende? Então, eu prefiro pensar 2 vezes e fechar a minha boca ou mudar o meu discurso do que falar precipitadamente, ofender a pessoa e depois ter que pedir perdão. Oh, me desculpa, falei aí besteira, tal. Não, então, simplesmente, eu pulo essa parte.
Eu me lembro aqui, vou falar rapidamente, quando eu tenho uma filha que hoje ela tem 27 anos hoje, mas ela, quando tinha 17 anos, ela ficou grávida, né? Tinha 17 anos, ficou grávida, e ela chegou para mim, e ela me ligou, e ela falou assim, ô pai, eu tenho uma coisa para falar para você, né? A Vera sumiu. Eu tenho uma coisa para falar para você. E eu peguei e falei para minha filha assim, oi filha, você está grávida, né? Aí ela falou assim, ah, mas como que você sabe? Aí eu falei, não sei, eu senti que era isso, né? Aí ela falou assim, e o que você tem a dizer, né? E a minha resposta para minha filha foi a seguinte, eu falei assim, filha, porque tudo que eu te amo, eu amo você, e tudo que vier de você, eu vou amar também, entendeu? Então, assim como eu amo você, o que vier de você eu vou amar, tá? Você vai sofrer, talvez você vai ter dificuldades, você é muito nova ainda, mas o fruto do seu ventre, pode ter certeza que vai ser amado e muito bem acolhido. Eu poderia ter uma outra atitude de outro pai. Ah, sua vagabunda, pode ir embora de casa, eu não aceito filha grávida em casa, vai morar com esse tal e expulsa a pessoa, não é? Eu tenho uma cliente aqui que aconteceu isso com ela. A filha dela ficou grávida e ela veio cortar o cabelo e chorando, né? E chorando. Eu falei, o que foi, minha querida? Ela falou, Roberto, você não acredita o desgosto que a minha filha me deu. Aí eu já saquei, né? Falei, o que foi? Ficou grávida? Ficou grávida, Roberto. Que coisa e tal. Já mandei ela embora de casa, que eu não quero esse tipo de coisa na minha casa. Eu falei, filha, para com isso. Para com isso. Olha só, você vai brigar com a sua filha, você vai magoar a sua filha, você vai expulsar a sua filha de casa, você vai criar todo o transtorno, sua filha vai ter uma gravidez difícil, e quando você olhar a sua neta, o seu neto, você vai ficar babando, e toda essa raiva sua vai passar, e você vai ver, você vai ser uma avó coruja, uma avó babona. Então, todos esses meses de angústia e de dor que você vai criar, pula isso. Já vai para a parte boa, já vai para a parte, ela errou, fazer o quê? Agora ela assumiu o erro e você vai amar a criança, vai amar a sua filha também. Então, eu estava te falando, eu prefiro fazer isso, entendeu? Eu prefiro pular essas etapas que não vai levar a lugar nenhum e que depois, lá na frente, você vai se arrepender de ter feito. Então, eu prefiro pular, eu já vou para a parte boa, né? A parte que vai trazer uma energia positiva, que vai acolher, que vai ajudar e vai nos tornar pessoas melhores, né? Então, a administração dessas energias, eu creio que nós temos que fazer esse gerenciamento aí para sermos um pouquinho melhores, né? Não sermos pessoas tão ruins. É isso. Sim, tudo isso, gente, para dizer que o Dr. Pérez está dizendo que